Bom dia, paz. Vamos à mensagem, bom dia com a palavra, para a gente começar bem o dia. Leia aqui o que está escrito no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 10, nos versículos 4 e 5. Provérbios 10, versos 4 e 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Já no verso 5, repetindo o verso 5, numa outra versão diz: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Voltamos mais uma vez a falar sobre dinheiro, administração financeira, Mas por que nós estamos falando disso, Giovanni? Mais uma vez, irmãos, é porque o assunto é muito sério, muitas vezes pouco tratado, pouco falado, pouco ensinado, temos pouca instrução, principalmente nós que já somos mais maduros, Hoje em dia se fala mais sobre a administração financeira, a administração correta dos recursos, O que se faz com os recursos que chegam até as nossas mãos, graças ao Senhor. Hoje se fala mais. Mas na minha época de juventude, pouco se falava, principalmente para aqueles que estão fora da igreja, que estavam fora da igreja, como era o meu caso, sobre a administração financeira. E a gente ralou um bocado para aprender um bocado de coisa, não é? Pois é, por isso nós precisamos aprender também a falar sobre essas questões. Porque é por causa da má administração financeira, por causa da falta de recursos, que muitas famílias são desfeitas. Muitas famílias entram em colapso, entram em crise, brigas constantes, porque faltou dinheiro. Mas será que faltou dinheiro ou faltou uma administração correta do dinheiro? Porque se você parar para pensar, são duas coisas diferentes, Às vezes o recurso até veio. A pessoa é que não administrou com sabedoria. E não administrando com sabedoria, acumulou para si muitos problemas, muitas dificuldades, muitas vergonhas. Casamentos são desfeitos, homens se perdem em busca de recursos para resolver o seu problema. Alguns se enveredam por caminhos tortuosos para suprir as suas necessidades mais básicas, mas tudo por uma questão de não saber administrar. O John Wesley disse uma vez que, e com muita razão, aliás, ele disse que nós devemos ganhar tudo o que pudermos, poupar tudo o que pudermos e dar tudo o que pudermos. Interessante isso, Porque de repente você pensa, o cara está falando que a gente tem que ganhar tudo que a gente puder, tem que guardar tudo que a gente puder. Não, mas ele diz, dar tudo o que pudermos também. A gente tem que ser generoso, sim, muito generoso, A generosidade é uma das características dos verdadeiros filhos de Deus. Devemos ser generosos, mas não irresponsáveis. A gente precisa aprender, como José nos ensinou, a juntar no tempo de fartura, José ensinou isso para o Egito. A gente não pode gastar tudo que ganha, nem comer as sementes, comer todas as sementes que colhemos. Se comemos as sementes, como vamos plantar? Como vamos colher no futuro? A gente não pode, meus irmãos, de forma alguma gastar tudo que ganhamos. A gente precisa aprender a administrar. A gente precisa aprender a poupar, inclusive. Como é importante poupar, Pouco se fala sobre poupar, poupança, reservas. A gente tem que ter um saldo positivo para o caso dos dias de vacas magras, porque eles podem se tornar uma realidade na nossa vida. E a gente vive numa sociedade tão consumista, A gente vê casos de jovens aí que começam a trabalhar, o primeiro salário deles é para comprar aquele celular que ele tanto queria, ou então para adquirir um cartão de crédito e financiar o celular com os 10 salários que ele ainda vai receber. E se não receber? A gente vive numa sociedade muito consumista que ama as coisas e acaba esquecendo as pessoas. Não é verdade? O consumismo acaba iludindo as pessoas com a ideia de que nós somos aquilo que nós temos. E não é bem assim não, gente. Nós não somos o que nós temos, nós somos o que somos. Na década de 50, que é a época a década em que meus pais nasceram, por exemplo, as pessoas consumiam 5 vezes menos do que nós consumimos hoje. Eu te pergunto, você acha mesmo que essas pessoas eram menos felizes por isso, porque gastavam menos? Cada vez gastamos mais. A gente tem que aprender a administrar melhor os recursos que o Senhor permite que venham até as nossas mãos. Porque tudo é dele. Lembra disso? Tudo é dele. Se ele permite que o recurso venha às nossas mãos, o mínimo que nós podemos fazer é administrá-lo bem para a glória dele. O que até ontem era luxo,
Hoje se tornou uma necessidade. Ah, não posso viver sem isso, não posso viver sem aquilo. Por isso vou passar no cartão, né, em 24 vezes. Tá certo isso? Será que tá certo isso? A gente entra nessa coisa, né, nessa espiral consumista, e a gente acaba comprando coisas que não precisamos, com dinheiro que a gente não tem, para impressionar gente que nem conhecemos, gente que não está nem aí para a gente, mas as pessoas querem impressionar as outras, porque realmente estão acreditando que somos o que temos, e não somos o que somos. Nós precisamos trabalhar mais, sim, sermos diligentes no nosso trabalho, sim, mas nós precisamos poupar mais, investir mais. É um caminho de sabedoria, para que seja bênção para mim, para que seja bênção para você, para que seja bênção para outras pessoas, administrar melhor. Pense nisso em nome de Jesus. Você não pode viver uma vida inteira comendo as sementes. Você não pode viver os seus dias de vacas gordas, achando que os dias de vacas magras nunca vai chegar. Pense nisso. E quanto mais cedo você entender isso, quanto mais jovem você perceber que precisa trabalhar diligentemente, precisa aprender a poupar, precisa aprender a administrar, mais bênção você vai usufruir, vai ter na sua vida, mais bênção você vai ser na vida de outras pessoas. Você não vai ficar dando dor de cabeça para os outros, não, sabe? Não, você não vai ficar dando dor de cabeça para outras pessoas, não. Você vai ser um bom pagador, um bom administrador. Em nome de Jesus, sua família vai ser abençoada, guardada, né? Vai ter paz. Amém? Pense nisso. A gente precisa aprender a falar de dinheiro, sim, meus irmãos. Esse não é um assunto que tinha que ser proibido, não, de forma alguma. Nós precisamos aprender a falar sobre ele e entender que os recursos vieram às nossas mãos porque o Senhor permitiu com um propósito, para um propósito. Amém? Pense nisso, em nome de Jesus. E não entre nessa espiral louca do mundo, não, nessa ideia louca do mundo que você tem que ter o celular do último lançamento, porque senão você está para trás. Seu celular está ótimo, mas você quer trocar por um mais caro, bem mais caro, que vale não sei quantas vezes o seu salário. Será que isso está certo? É evidente que não. Então, abra os seus olhos, seja sábio, seja inteligente, pense mais, pense no futuro, pense nas pessoas que podem ser abençoadas se você souber administrar melhor os recursos. Amém? Famílias são desfeitas por causa de má administração financeira. Homens se perdem, homens que enveredam por caminhos tortuosos porque não administraram bem, porque na época das vacas gordas não guardaram, não pouparam. E aí chegou o tempo das vacas magras. Pense nisso, para a glória do Senhor, inclusive, viu? E principalmente, né? Pai querido e soberano Deus, nós te honramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos tratar deste assunto com responsabilidade, tratar deste assunto com seriedade, Pai, para evitar que muitos se percam, para que muitos entrem numa busca desenfreada por consumir, muitos que inclusive estão buscando felicidade, razão no consumismo. Abra os olhos dos meus irmãos, Pai. Abra o entendimento, eu te peço, em nome de Jesus. Ajude-nos a ser diligentes na administração dos recursos que o Senhor tem nos dado. Nós te pedimos em nome de Jesus, para que sejamos realmente abençoados, para que sejamos cada vez mais abençoadores, para que possamos ter o suficiente para socorrer o que tem necessidade, o órfão, a viúva, o desamparado, para sermos igreja, abençoando a irmãos que precisam de recursos, de ajuda, mas nós precisamos administrar melhor para que tenhamos esses recursos. Te agradeço desde já pelo trabalho, pela provisão. Certo é que nós contamos com a tua providência, a tua provisão, Pai. Mas se não soubermos administrar, serão recursos que serão jogados fora e não queremos viver assim. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Por teu amor, teu cuidado, tua provisão e por esta palavra para a nossa reflexão. Em nome de Jesus. Amém.